Olá, famílias! Essa é a nossa primeira reunião, ainda virtual por conta da pandemia, mas as próximas com certeza serão presenciais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou apresentar um pouquinho da nossa escola para vocês, começando pela equipe gestora. Eu sou a diretora Fernanda, a vice-diretora nossa é a Marisa, a assistente pedagógica é a Tatiana, é a responsável por cuidar de todas as atividades que são fornecidas para as crianças. Nós temos a assistente pedagógica do polo bilíngue, que é a Rosimeire. Nossa escola é um polo de bilíngue de surdos. Todos os surdos da cidade estudam no Nicolau e todas as crianças do Nicolau têm aula de Libras para ter a comunicação com eles. E a PAEI, que é a professora assessora de educação inclusiva, é a Daniela, ela que trabalha com as famílias, com as crianças com deficiência. Nós temos 51 crianças. Então, falando um pouquinho da nossa escola, hoje nós temos 784 alunos de diversos bairros da cidade, tem desde o Casa Branca até Vila Luzita, até o Parque Miami, Centreville, 40 bairros praticamente a gente atende. Nós temos 51 deficientes, 40 inseridos na sala de aula e 11 inseridos no polo bilíngue, que são os alunos surdos. E aproximadamente 90 funcionários, entre professores, auxiliares administrativos, secretária, a equipe da limpeza. É uma escola bem grande. Acredito ser importante falar um pouquinho do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é a nota da nossa escola no país. Acima de 7 é considerada uma escola de qualidade, e a gente vem num percurso aí de qualidade no atendimento, de qualidade nas atividades ofertadas para as crianças, tanto que nosso índice saiu lá de 5,9 e foi para 7,3. Nós fizemos a prova esse final de ano, não sabemos como é que vai ser agora com 2 anos de pandemia, né? Como é que serão as perdas, mas a gente tem certeza que é um trabalho bem desenvolvido por todos os professores. E vou falar um pouquinho dos espaços. Quem conhece o espaço da escola, ela tem um quarteirão praticamente, né? Um espaço grande. Então, nós temos agora 7 salas de educação infantil, 21 salas de ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano, 3 salas bilíngue, que é do educação infantil, do 1º ciclo e do 2º ciclo. A gente tem horta, laboratório pedagógico de informática, que está se transformando num laboratório de robótica, que vai ser bem bacana, de educação maker. A gente tem o espaço da merenda, que é bem amplo também, biblioteca, cineminha, tem uma sala de ciências, tem 8 banheiros espalhados pela escola, tem 2 parques, o de dentro é do infantil, que ele é todo de plástico, e o de fora é do fundamental, que ele é todo de madeira, mas as crianças também circulam entre um e outro quando eles vão, né, ficando um pouquinho mais velhos. E a gente tem uma quadra bem grandona também. Quando a gente tiver a primeira reunião presencial, vocês vão conseguir conhecer o espaço, tudo direitinho. Por que eu não estou fazendo essa reunião presencial também? Além da pandemia, a gente está em obra no telhado. Então, toda a laje está sendo mexida por conta de algumas goteiras, as telhas estão sendo trocadas, então a escola está meio bagunçadinha assim. E não seria bacana chamar vocês nesse primeiro momento para visualizar dessa forma. Aqui eu coloquei algumas fotos, então aqui está a nossa quadra, no canto esquerdo, o nosso parque do infantil, que tem aqui alguns brinquedos, aqui do lado tem um espacinho do trânsito, que eu vou mostrar mais para frente. Esse jardinzinho aqui fica na entrada da escola também, ali atrás onde está escrito Feliz Natal, uma parede de azulejo para as crianças desenharem. É um espaço bem gostoso. Aqui está o espacinho da horta, ela é feita na telha calhão para ficar para cima, então todas as crianças, professoras conseguem plantar tudo. E esse espacinho aqui do lado é o espacinho de educação de trânsito, do lado do parque do infantil, onde as crianças têm a oportunidade de brincar com a tonquinha também e aprender um pouquinho das regras de trânsito. Aquele espaço que eu acabei de falar do trânsito, ele era um espaço bem degradado na nossa escola, e a gente chamou as mães do conselho de escola, que é um coletivo de pessoas que representam vocês, representam todas as famílias. São 6 mães que participam ativamente de todas as atividades, do uso da verba, do que a gente vai comprar, de que evento a gente vai fazer, né? Toda essa questão pedagógica elas participam, a prestação de contas é feita, e aqui tem elas nesse movimento de participar dos eventos e de pintar esse espaço. Então foi um movimento bem bacana feito com todo mundo.
Para as famílias que vêm da creche, né, a gente está recebendo crianças novas que nunca foram para a escola e crianças que já foram para a creche. Para os pais de creche, vocês já devem saber que toda a merenda da prefeitura, das EMEIFs, ela é fornecida pela CRAISA. E eles têm regras muito rígidas com relação à alimentação, com relação à supervisão alimentar. O cardápio é diferenciado, então tem a salada, tem o arroz, tem o feijão, tem a fruta, tem o café da manhã, né? De manhã o café, depois o almoço, e de tarde começa no almoço e às 4 e pouquinho o café. Quem tem dieta, né? Se o seu filho tem dieta na matrícula, a gente já perguntou, mas se acontecer alguma coisa agora em janeiro, né? O seu filho teve uma restrição alimentar ou descobriu uma diabetes, alguma coisa assim, você vai na nutricionista, ela vai te dar toda a indicação e a gente encaminha para a CRAISA e a criança vai receber a dietinha dela lá tudo separadinho. Não pode, em hipótese alguma, levar comida para a escola. Nem uma balinha dentro da bolsa, porque isso numa sala com 20 e tantas crianças gera um conflito gigantesco. Nem a bolachinha na perua, né, no transporte escolar, que às vezes algumas mães colocam na mochila. Não pode nenhum tipo de alimento. Nós temos crianças, acabei de falar, né, da diabetes, temos crianças com alergia à lactose. Então, a criança às vezes vai distribuir a bolachinha entre os amigos, aquele que tem alergia pode fechar a glote. Então, é gravíssima essa situação, não pode acontecer em momento algum. Nós vamos conversar um pouquinho na primeira reunião também, mas isso já deixa bem claro para vocês que as regras são bem rígidas mesmo. Como eu disse anteriormente, nós atendemos mais ou menos uns 40 bairros do município. E muitos pais moram longe, e aí eles fazem a contratação do transporte escolar. Nós temos 13 transportadores escolares que eles estacionam dentro da nossa escola, eles têm o registro na SA Trans, tudo direitinho. Eles levam as crianças até dentro da sala de aula. Na hora de buscar, eles buscam um a um ali, dão a mãozinha, põe na van. É tudo muito rigoroso, eles são muito responsáveis. Eu vou fazer uma reunião para quem tiver dúvida, para esclarecer. Eles vão estar se apresentando, se for necessário. Já tentem contratar no finalzinho ali de janeiro, né, para já deixar em ordem os horários, tudo direitinho. Eles são excelentes. Eu não tive, faz 9 anos que eu estou na escola, eu nunca tive problemas com eles com relação a nenhuma criança, nada. Para as famílias que não vão de transporte escolar, ou vão a pé, ou vão de carro, a gente tem a baia de embarque e desembarque na porta da nossa escola, que faz parte da legislação. Então, a baia funciona como se fosse o aeroporto. Né? Você chega no aeroporto, você tira a sua bagagem, é o tempo de você dar um abraço e ir embora. Se você ficar estacionado, você toma multa. E aí, o que acontece na porta da escola? No horário da entrada e da saída, se você estaciona e desce, você causa um conflito com um monte de pais, porque forma uma fila que vai até a Capitão Mário Toledo lá atrás. Então, aqui, pela legislação de trânsito, não é permitido estacionar. É apenas a paradinha para o desembarque. Então, parou aqui na frente, a criança desceu, deu tchauzinho, a criança entra para a escola e você continua com o seu carro. Ah, Fernanda, mas eu quero levar meu filho lá no portão. Então, você estaciona o seu carro fora da baia, num lugar permitido, e vem andando com seu filho. Na hora da saída, os pais que vêm a pé, eles formam uma fila aqui na frente e a gente chama as crianças pelo microfone. Então, o Zezinho da professora Luciana entra no carro e vai embora. Quem está a pé também, a gente chama no microfone. Por quê? Principalmente por conta da pandemia também. Então, tem até as marquinhas no chão para que os pais fiquem com distanciamento. A gente tem algumas coisas que a gente vai ter que seguir, né, ainda por um tempo. A gente tem uma plaquinha que coloca no carro também, que facilita quando dia de chuva, essas coisas facilita para que a gente chame, né? Então, sempre deixar o carro organizadinho, bonitinho ali para a criança já com a mochila descer. Eles são bem espertinhos, eles conseguem. O início é um pouquinho difícil, mas depois melhora bastante. E aí vamos falar um pouquinho das turminhas de 4 e 5 anos, que tem uma diferença entre a EMEIF e a creche. A creche tem a hora do soninho, a creche tem uma movimentação de horário diferenciada, né? Você pode chegar às 7h10, 7h15 e buscar 5h15, 5h20. Na EMEI, não. A EMEI tem horário de entrada, horário de saída, tudo direitinho. Se é de manhã, é das 8 ao meio-dia. Se é de tarde, é da 1 às 5. Eu não posso chegar a 1h20, eu não posso chegar a 1h30, não funciona dessa forma, porque aí ele perde toda a rotina construída já durante o dia.
Também a questão da fralda. Crianças de 4 e 5 anos, dentro do desenvolvimento infantil, já nem deveriam estar de fralda, a não ser que tenha alguma deficiência, que tenha alguma dificuldade, e aí vocês já têm que vir conversar com a professora na primeira reunião para entender direitinho. Mas dentro do desenvolvimento infantil, a questão da fralda com 4 anos não existe mais. Ele já tem que aprender a ir no banheiro, a se limpar. A gente tem funcionário que ajuda? Tem, mas, né, tem essa questão da criança estar no desenvolvimento. Questão de faltas. Muitas pessoas às vezes tratam a gente como escolinha. Nós não somos uma escolinha. Nós somos uma escola pública e desde 2016 existe uma lei que de 4 e 5 anos é obrigatório o atendimento. Então, não pode faltar. Não pode, eu vou na Oliveira Lima fazer uma compra, ele vai faltar na escola. Não. Ele vai para a escola, você vai fazer suas coisas e às 5 horas da tarde lá você vai vir e vai buscar o seu filho. A frequência tem que ser garantida, senão não tem aprendizagem. E a gente fala bastante também da questão da linguagem. Muitas famílias tratam as crianças como bebezinho ainda, né? Eles já têm 4, 5 anos, eles já estão crescendo. Então não pode falar, vai para a escolinha, vai brincar com a professora. Por quê? Porque isso vai afetar a questão da linguagem, ele aprende a falar conforme ele ouve. Afetando a questão da linguagem, afeta a alfabetização. Não que eles vão ser alfabetizados com 4 e 5 anos, mas dependendo das atividades que a gente vai fazendo, muitas crianças de 5 anos aprendem a ler. E aí, como é que ele vai escrever professora? Pro, né? Então tem todo esse movimento articulatório que quando a gente fala errado, vai para icolinha. Ele vai escrever icolinha. Não, é escola. Pode até falar escolinha, mas a gente tem que ter a pronúncia correta com as crianças também. E uma coisa que eu exijo de todo mundo, que é o respeito aos funcionários, professores, à equipe, a todo mundo que atende. Não é só a diretora que deve ser respeitada, né? Às vezes na baia de embarque e desembarque, só respeitam quando eu estou lá fora. Não, tem que respeitar a funcionária, tem que respeitar todas as famílias, tem que respeitar as crianças. Isso faz parte da vida em sociedade, né? E aí, alguns combinados que são muito importantes. Festinhas. Antigamente a gente até podia fazer festinha na escola, né? Era bem bacana. Foi totalmente proibido. O que a gente podia fazer antes da pandemia, que a gente ainda de vez em quando consegue, é um saquinho surpresa com brinquedinhos que a gente distribui para os amiguinhos. Mas as festinhas dentro da escola, com coxinha, bolo, aquelas coisas, não são mais permitidas. Material escolar é totalmente fornecido pela Secretaria de Educação, vocês podem ficar tranquilos, eles vão receber, vocês vão ser chamados para assinar tudo. Se chegar já em janeiro, na primeira reunião vocês já vão receber tudo e aí a gente vai conversar sobre os combinados. Cada professora tem o seu movimento na sala de entrega ou não desse material, porque é material escolar, ele é de uso na escola. Uniforme também, conforme vocês fizeram a matrícula, a gente, né, vocês preencheram lá a listinha, esse uniforme chega, ele é de uso obrigatório, né? Às vezes a calça tá sujinha, então você pode pôr uma outra calça, porque só vem uma calça, uma bermuda. Mas a camiseta tem 3. Então, colocou na segunda, foi para lavar na terça, usa outra, na quinta já tá certinha todos os dias de camiseta para identificar as crianças, para ficar todo mundo igualzinho, bonitinho. Bilhetinhos. A gente sempre usou agendinha, mas na pandemia a gente estava só com os grupos de WhatsApp. Então a gente vai estar verificando com as professoras como é que a gente vai fazer isso para fevereiro. A gente ainda não sabe como é que vai ser fevereiro, né? Então tem a Omicron, aí não tem a Omicron, então a gente vai verificar direitinho. Talvez a gente continue com os grupos de WhatsApp, que facilita bastante, né, a questão da comunicação. Medicação, uma coisa muito importante, né? Que seja fora do horário de aula. A grande maioria dos medicamentos é de 8 em 8 horas ou de 12 em 12. Então, se é de 8 em 8, você consegue colocar fora do horário de aula. O que acontece? A gente tem algumas crianças que têm asma, que têm crises alérgicas, e aí a gente tem dentro da secretaria da escola um estojinho com a receita médica, com a bombinha de asma, que fica lá, caso a criança venha a ter uma crise, a gente faz a medicação. Mas o ideal é que toda a medicação, todos os tratamentos fiquem fora do horário de aula, certo?
Falando em medicação, a gente fala de saúde, principalmente agora, né, que a gente não sabe diferenciar mais o que é uma gripe de uma Covid. É importantíssimo sempre comunicar a escola. Então, a criança ficou gripada, faltou um dia, faltou dois, comunique a professora, ligue na secretaria, né, se a professora não conseguir atender, escreve na agendinha, alguma coisa assim, tem sempre que comunicar a gente. Restrições judiciais. Tem que ter documentação oficial. Às vezes a mãe fala assim, mas eu briguei com meu marido, ele não pode mais vir buscar o meu filho. Briga de marido e mulher tem todo dia. Não, para que a gente não entregue uma criança para o pai, ou para a mãe, ou para a avó, ou para quem seja, tem que ter um documento oficial de restrição judicial no prontuário desta criança, tá bom? E os combinados com os professores vão ser todos realizados na primeira reunião. Então, a atividade, o que tem que levar, o que não tem, a toalhinha, a escovinha, isso, aquilo, tudo isso vocês vão ter na primeira reunião. Eu estou dando uma passada geral, assim, para que vocês fiquem mais calmos, assim, sem muita angústia. E aí eu queria falar um pouquinho do quanto a gente gosta de se divertir na escola, do quanto a gente prepara eventos para as famílias, para todo mundo, para que vocês tenham, né, um pouquinho dessa coisa gostosa que é estudar no Nicolau. Aqui no cantinho a gente tem lá o Dia das Crianças, que a gente montou várias piscinas, e aí todas as turmas desceram, um calor que estava aquele dia, uma delícia. Aqui a festa junina, a gente faz festa junina, assim, de caipirinha bonitinha, com as brincadeiras, é uma delícia. Esse ano ela foi adaptada, né, para a pandemia, a gente fez na baia ali fora, mas também foi bem bacana, a gente foi se modificando, né, modificando o jeito de fazer, mas a gente espera que no ano que vem a gente consiga retomar os nossos eventos da forma que a gente gosta. Aqui a gente tem um evento na nossa biblioteca, onde os alunos surdos estavam apresentando a história dos 3 porquinhos para as crianças em Libras. O sinal de Libras é esse aqui. E aqui a gente tem a Banca da Ciência, também que veio visitar a nossa escola para fazer experiência com todos os nossos alunos. A gente tem eventos bem bacanas, assim, a gente planeja com bastante orgulho. Uma das principais atividades que a gente exige a presença das famílias é a reunião de pais. Às vezes tem um vídeo, às vezes tem a conversa com a professora. Então, uma vez a cada 3 meses com o ensino fundamental e 4 vezes ao ano com o ensino infantil, vocês têm que reservar um horáriozinho lá na agenda para vir até a escola, conversar sobre as crianças, algumas formações que são importantes também. E aqui é um evento que a gente fez da educação de trânsito, que a gente fez uma panfletagem lá fora, tá? O Raul tá aí entregando, as professoras fizeram muitas atividades, foi um evento bem bacana. Aqui, alguns adaptados à pandemia, né? Então a gente fechou a rua no Dia das Crianças para brincar com eles. A gente fez a festa junina, aqui tem uma panela aqui com uma galinha, então a criança parava com o carro aqui, jogava a panela, jogava a galinha na panela, ganhava o brindezinho, tudo, todos de máscara, todos com álcool. Aqui foi o Dia das Crianças, tem lá a Chiquinha, o Peter Pan, o Pirata, Frozen, o Olaf. A gente sempre de fantasia, sempre se divertindo bastante. Muito bom. Aqui também a educação de trânsito. Eu coloquei novamente a foto aqui do lapbook que as professoras fizeram. Aqui foi uma pintura do Gustavo Rosa adaptada com as crianças. Papai Noel vem na nossa escola todos os anos, a gente se diverte muito, as crianças entregam cartinhas, é bem bacana. E aqui o evento do OBA, da Olimpíada Brasileira de Astronomia, que os nossos alunos participam, eles ganham medalha, é bem bacana também. E aí eu vou falar um pouquinho dessa pandemia, né? 2020, 2021, a escola foi fechada no dia 22 de março do ano passado. E aí, desde 11 de maio, a gente começou com o ensino síncrono, né? O ensino remoto. As famílias vinham pegar as atividades em casa, faziam com as crianças, sempre com a supervisão ali das professoras no WhatsApp. Este ano a gente teve muitas aulas online, porque as crianças estavam em casa e a gente teve essa movimentação. Mas a Covid continua aí, então a gente não sabe como é que vai iniciar. A gente sabe que em fevereiro tem a reunião com as famílias, né? Nós tivemos, desde agosto, o retorno de 620 alunos na nossa escola, e a gente teve apenas um caso de Covid numa turma, de uma criança que pegou a Covid, e eles foram afastados por 15 dias junto com a professora, depois retornaram, mas não houve nada mais grave. Foi o único caso lá no comecinho de agosto mesmo, e depois a gente seguiu todos de máscara, com álcool o tempo todo, né? Em todos os momentos, na merenda, na brincadeira, os joguinhos de montar que eles brincavam sempre juntos.
agora cada um com o seu saquinho. Um pouquinho mais difícil, né, nessa socialização, mas as crianças foram sensacionais e seguiram tudo à risca ali, bem bonitinho. Então, como é que funcionou um pouquinho essa movimentação, né? Nós fizemos um movimento que foi acessível a todos. Então, o que a gente tinha? O acompanhamento das aulas, uma planilha de frequência que as crianças tinham que responder lá diariamente às atividades para que não tivesse muitas perdas pedagógicas. A aprendizagem foi através de vídeo, através de aula síncrona, que a gente chama quando vai pelo WhatsApp, né? Aulas online também, muitas professoras dando aula online para as crianças, 2, 3 horas quase que por dia. O planejamento, o currículo, ele foi totalmente adaptado, né? Nós tivemos que, porque quando você está 5 horas na escola, a gente tem um planejamento com vários objetivos. Quando você está em casa, os objetivos ficam um pouquinho mais restritos. Todos os alunos tiveram atividades impressas, né? Os pais iam na escola lá, retirar a atividade, e aí, sob a orientação da professora, eles realizavam. E aí a gente usou a tecnologia a nosso favor, né? Então a gente tem o grupo da diretora, que sou eu tenho todos os grupos no meu celular, o infantil inicial, final, primeiro, segundo, tem mais ou menos 120 pais em cada um, que é o 44528525. Eu encaminho esse grupo é fechado, eu encaminho as mensagens por ele e as dúvidas vocês podem mandar no particular, que eu sempre respondo. E a professora tinha o grupo da sala, que ela tinha lá todos os alunos e ela ia respondendo tudo. Não sabemos como vai ficar para 2022. O grupo da direção a gente continua, porque é muito fácil, né, esse acesso com as famílias. Não mando muitas mensagens, apenas coisas administrativas e importantes, então vocês podem permanecer lá. E é um grupo fechado, não tem muito movimento, né? E uma das coisas que a gente sempre fez exposição dos trabalhos com as crianças, tudo, e na pandemia ficou difícil, né? A gente tinha que, como expor esses trabalhos, como fazer tudo isso. Então a gente criou um site, que é o www.escolanicolau.com. Se vocês quiserem olhar, tem lá o link 2000, tem a pagininha lá, 2020, 2021. Lá vocês conseguem olhar todas as atividades que foram desenvolvidas pelos nossos alunos. Tem as fotinhos com o Papai Noel, tem tudo lá no site. Vocês podem olhar um pouquinho do nosso trabalho do desenvolvimento, que eu falei só um pouquinho, né? Mas lá tem o desenvolvimento de todas as ações, as fotos, tudo. E aí eu coloquei 2022 como será, a gente ainda não sabe, né? A gente espera só um Feliz Natal, uma virada de ano muito boa para todas as famílias. A nossa primeira reunião, ela vai acontecer no dia 7 de fevereiro, já está agendada, e o início das aulas dia 8 de fevereiro. Então já deixa lá no calendário tudo direitinho, fiquem alerta. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, queiram conversar, queiram perguntar alguma coisa, dia 22/12, que eu já estou um pouquinho atrasada, que eu já deveria ter feito essa reunião, mas as demandas foram gigantescas. Então, às 19 horas, eu vou mandar no grupo um link pelo aplicativo do Google Meet para que a gente possa conversar. Eu esclareço todas as dúvidas, a gente pode bater um papo, se conhecer um pouquinho. 10 minutinhos antes, às 18h50, eu mando o link. Aí é só clicar, quem tiver instalado lá tem que pôr o e-mail, tudo direitinho. Entra e aí a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês, tudo que for necessário, tá bom? Eu vou ter 15 dias de férias só, então dia 18 de janeiro eu tô de volta na escola, caso vocês queiram ir até lá, conhecer o espaço. Espero que já esteja melhor reformada, né? Porque reforma é sempre aquela bagunça que fica. Então eu nem quis fazer a reunião pessoalmente para que vocês não ficassem, porque é um espaço muito grande, quando tira a telha dá um impacto na gente. Então, mas a escola está sendo reformada, o que é muito importante para a gente, para conseguir fazer um trabalho cada vez melhor. Então eu espero vocês, caso vocês não tenham dúvida, não queiram entrar na reunião, fiquem tranquilos, a gente vai se conhecer lá dia 7 de fevereiro, vou estar lá na escola com toda a equipe, mas dia 22, às 19 horas, eu posso esclarecer algumas dúvidas caso vocês tenham, tá bom? Um Feliz Natal, um excelente ano de 2022 para todo mundo. Usem máscara, se cuidem. A pandemia ainda não acabou, mas uma hora ela vai embora e a gente vai voltar a ter mais alegria na vida. Obrigada.